Você já ouviu falar da loira do banheiro? Essa é provavelmente a lenda urbana mais famosa do Brasil, que há décadas assombra os banheiros das escolas por todo o país. Mas você sabia que por trás dessa história de arrepiar existe uma personagem real? Vamos mergulhar na fascinante e trágica história de Maria Augusta, a mulher que deu origem à lenda. Nossa história começa no Vale do Paraíba, no século XIX, durante a época áurea do café. Maria Augusta nasceu em Guaratinguetá, filha do Visconde de Guaratinguetá, uma das famílias mais influentes da região. Mas nem todo o dinheiro e prestígio do mundo poderiam protegê-la do destino cruel que a aguardava. Aos 14 anos, Maria Augusta foi forçada a se casar com um homem muito mais velho, em um casamento arranjado típico da época. O que deveria ser o início de uma nova vida, se tornou um pesadelo de infelicidade e sofrimento. A jovem Maria Augusta, cheia de sonhos e aspirações, viu-se presa em um matrimônio sem amor e sem perspectivas. Mas Maria Augusta não era uma mulher comum. Aos 18 anos, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em um ato de coragem e desespero, vendeu suas joias e fugiu para Paris, deixando para trás tudo o que conhecia. Era o começo de uma nova vida, longe das amarras da sociedade patriarcal que a sufocava. Infelizmente, a liberdade de Maria Augusta foi curta. Em 1891, ela morreu em circunstâncias misteriosas na capital francesa. Seu corpo foi enviado de volta ao Brasil, mas durante a viagem, algo estranho aconteceu. O caixão foi violado. Quando chegou à casa da família, o corpo de Maria Augusta foi colocado em um esquife de vidro no casarão familiar, como se a morte não fosse suficiente para apagar sua beleza. Foi então que começaram os relatos de aparições. Diziam que o espírito de Maria Augusta vagava pelo casarão, pedindo para ser enterrada adequadamente. A história poderia ter terminado ali, como mais um caso de assombração em uma casa antiga. Mas o destino tinha outros planos para a memória de Maria Augusta. Anos depois, o casarão foi transformado em uma escola estadual. E foi aí que a lenda realmente ganhou vida. Os primeiros relatos de aparições nos banheiros da escola começaram a circular. Os alunos falavam de uma presença feminina, um perfume no ar, uma figura loira que aparecia e desaparecia. Logo, surgiram rituais de invocação. 3 descargas, alguns palavrões, um fio de cabelo jogado no vaso sanitário, e lá estava ela, a loira do banheiro. A história se espalhou como fogo, primeiro pela região sudeste e depois por todo o Brasil. Em cada lugar, a lenda ganhava novos detalhes, novas variações. Em algumas regiões, ela era conhecida como a Mulher de Algodão. O impacto cultural e psicológico nas escolas foi imenso. Crianças e adolescentes tinham medo de ir ao banheiro sozinhos. Professores e diretores não sabiam como lidar com o pânico coletivo. A loira do banheiro se tornou um fenômeno comparável a lendas mundiais como a Bloody Mary. Mas o que essa lenda nos diz sobre nossa sociedade? Por que uma história tão macabra se tornou tão popular? Alguns estudiosos veem na loira do banheiro um reflexo do comportamento social e uma forma de controle disciplinar. Afinal, que criança ousaria fazer bagunça no banheiro com medo de invocar um espírito? Outros enxergam na figura da loira do banheiro um símbolo de rebeldia feminina em uma sociedade ainda profundamente patriarcal. Maria Augusta, a mulher real por trás da lenda, desafiou as convenções de sua época ao fugir de um casamento infeliz. Sua história, transformada em lenda urbana, continua a desafiar e assustar gerações. É fascinante pensar como a memória de uma pessoa pode ser perpetuada através do medo coletivo. Maria Augusta, que em vida buscou liberdade e felicidade, tornou-se após a morte um símbolo de terror e fascínio. Sua história real, tão trágica quanto corajosa, foi quase esquecida, substituída por uma versão fantasmagórica que assombra os banheiros escolares. O legado de Maria Augusta e sua família vai muito além da lenda urbana. Ela representa uma época de transição no Brasil, onde antigas tradições começavam a ser questionadas. Sua fuga para Paris, embora tenha terminado em tragédia, foi um ato de coragem que ecoou através dos tempos. Hoje, quando ouvimos falar da loira do banheiro, podemos lembrar da verdadeira Maria Augusta. Uma mulher que ousou desafiar seu destino, que buscou a liberdade a qualquer custo. Sua história, transformada em lenda, continua a fascinar e intrigar,
lembrando-nos que por trás de cada mito urbano pode haver uma história real, tão extraordinária quanto a ficção. Da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre a loira do banheiro, lembre-se, há mais nessa história do que apenas um susto no escuro. É uma janela para o passado, um lembrete de como as histórias se transformam e ganham vida própria. E quem sabe, talvez seja também um convite para olharmos com mais atenção para as histórias reais que nos cercam, tão fascinantes quanto qualquer lenda urbana.